Senhor presidente, senhores parlamentares, mais uma vez meus cumprimentos às pessoas que estão aqui na Assembleia Legislativa, que estão nos assistindo. Este mês é um mês dedicado aos professores, é um mês dedicado às crianças, é um mês que marca a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é um mês também do Outubro Rosa em relação à prevenção ao câncer, mas é um mês também dos idosos. Hoje, dia 1º de outubro, é dia do idoso. E é um público bastante esquecido, não é muito valorizado. As pessoas, quando chegam a uma determinada idade, encontram a maior dificuldade, por exemplo, para o mercado de trabalho. Não há muito a valorização da experiência, do que essas pessoas têm a nos oferecer. As empresas estão cada vez mais preferindo os mais jovens, e mesmo os idosos tendo condições plenas de saúde, estão sendo descartados do mercado de trabalho. Isto é fato. E nós, então, queremos fazer esse pronunciamento hoje no sentido de chamar a atenção. Atenção para esta realidade cruel, especialmente dos países ocidentais, diferentemente do outro lado do mundo, onde no Japão, por exemplo, os mais velhos, as pessoas idosas, sempre são consideradas, são instadas a dar parecer sobre este ou aquele assunto. Na Índia, por exemplo, existem várias províncias onde, mesmo sendo um grande homem de negócios, o filho recorre ao pai para o fechamento de qualquer empreendimento que ele vá fazer, qualquer contrato que ele vá assinar, ele procura lá, na província mais humilde da Índia, os conselhos do pai. São países que têm esse tipo de cultura, diferentemente de nós brasileiros. Isso tanto é verdade que existem várias clínicas, hospitais públicos destinados à saúde da criança. Eu acho isso muito louvável, mas não existe um hospital do idoso em Mato Grosso do Sul. Eu já apresentei essa proposta aqui ao governo do estado para que se implantasse no nosso estado um hospital exclusivamente para atender pessoas idosas, porque são as que mais enfermidades têm, são mais suscetíveis aos mais diversos tipos de doenças e são meio que deixados de lado desde o núcleo familiar até a ação do poder público. Nós sabemos muito bem que os próprios planos de saúde discriminam o idoso no sentido de colocar um valor muito alto, principalmente a partir dos 59 anos, daí por diante. Então, essa faixa já começa a partir daí. E aí tudo é muito caro. E as pessoas que não têm recursos têm dificuldades para ter uma saúde pública voltada a elas, aos idosos. Eu, quando atuei como deputado federal, fui vice-presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa dos aposentados e pensionistas do INSS. Aquelas pessoas que recebem uma aposentadoria minguada e que não têm condições de sobreviver com ela, tendo que fazer outros trabalhos, outros serviços para se manter. Esses idosos também sofrem, muitas vezes, a ação de filhos, de netos, que pegam o seu cartão de aposentadoria, retiram todo o dinheiro que ali está, deixando os avós, os pais, em situação de miserabilidade. Vários projetos de lei já foram aprovados no sentido desta proteção, mas precisamos avançar muito, principalmente na questão cultural, que passa também pela violência contra os idosos. Hoje,
no Dia Internacional do Idoso, que foi instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma oportunidade para que as pessoas lembrem que a idade chega para todos e que com essa idade novas dificuldades surgirão. Vale ressaltar que a palavra velho foi riscada do vocabulário das pessoas com mais de 50 anos para definirem a si próprias. Elas se consideram nem jovens nem velhas. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde apontam que atualmente os idosos representam 14,3% dos brasileiros, o que corresponde a 23.300.000 pessoas. Segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, divulgado o ano passado, 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde SUS. Ainda segundo o levantamento, 83,1% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Tendo por base dados obtidos por meio de Pesquisa Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde informa que 24,6% dos idosos têm diabetes, 56,7% têm hipertensão, 18,3% são obesos e 66,8% têm excesso de peso. Tendo por base dados obtidos por meio da Pesquisa Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde informa que 24,6% dos idosos têm diabetes, 56,7% têm hipertensão. As doenças do aparelho circulatório são a principal causa da internação entre idosos. Em 2018, ano passado, foram 641 mil internações registradas no SUS com pacientes acima de 60 anos. Já em Mato Grosso do Sul, conforme IBGE, estatísticas do ano passado, os cidadãos com 65 anos ou mais somam 228.536 pessoas. A população total no estado é de 2,7 milhões de habitantes. O número de idosos crescerá até 2060 em 779.365 pessoas, conforme projeções do próprio Instituto. E, com tudo isso, podemos perguntar se há motivos para comemorar hoje o Dia do Idoso. Bom, em termos, já que a expectativa de vida continua aumentando, mulheres que nasceram em 2015 vão viver quase 80 anos e os homens vão passar de 72. A cada ano, aumentamos o tempo que passamos vivos. Por isso, é preciso ampliar políticas públicas para os idosos. A longevidade está cada vez maior com o avanço da medicina. As pessoas estão vivendo mais. Então, o Brasil, que era considerado um país de jovens, passará a ser considerado um país de pessoas com mais idade. Assim como é a Europa. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, inclusive aqueles de classe mais baixa, portanto, cada vez mais teremos mais idosos em nosso país. Em junho, exatamente no mês de junho, como aqui falei, defendi aqui dessa tribuna a construção do Hospital do Idoso em Mato Grosso do Sul. A proposta vai exatamente ao encontro do envelhecimento da população brasileira. Já existe Hospital do Idoso no Brasil, isso é realidade. Em Curitiba, no Paraná, em 2012, foi criado a unidade Zilda Arnes, sendo o primeiro do Brasil voltado para o cuidado das pessoas acima de 60 anos. O hospital é referência para novos programas voltados a idoso. Precisamos também que o Mato Grosso do Sul tenha a sua unidade, de forma a atender a esse público com mais humanização e assim criar projetos para ser aplicado em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Uma unidade como o Hospital do Idoso é de extrema importância porque conta com uma série de profissionais de serviço com foco no atendimento às pessoas acima de 60 anos, com atendimento especializado em geriatria, gerontologia e clínica médica. Precisamos pensar mais nos idosos. Necessitamos cada vez mais ampliar as políticas públicas. Segundo o médico geriatra e diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Renato Bandeira de Mello, qualidade de vida é algo subjetivo, depende da percepção do indivíduo sobre o que é felicidade. E no caso de idosos doentes que precisam de cuidado especial, além do apoio familiar, é necessário o apoio da sociedade, que precisa estar atenta também às próprias mudanças que acontecem ao longo do tempo.
Há que se pensar que, no futuro, os núcleos familiares serão menores e precisaremos encontrar meios para construir uma sociedade que possa cuidar do idoso. Bancos, lojas, mercados, transportes e outros serviços e estabelecimentos precisam buscar formas de inclusão, não apenas como consumidor, mas também como força de trabalho, já que muitos desses idosos, após a aposentadoria, ainda precisam voltar ao trabalho para complementar a renda. Nós temos muitas leis que protegem os idosos, que fazem com que os idosos tenham, por exemplo, preferência nas filas, preferências nos assentos dos ônibus, mas nós percebemos que são poucas as pessoas que tomam atitude quando vem uma pessoa mais velha, no sentido de dar a ele o lugar, ou de privilegiá-lo, já que pelas condições próprias da idade, evidentemente que ele tem que ter um tratamento diferenciado. Então, nesse 1º de outubro, dia do idoso, onde poucas pessoas se lembram, onde poucas pessoas dão a devida atenção, eu vim aqui para defender os idosos, porque todos nós seremos, daqui a pouco ou mais adiante. Só não envelhece quem morre, né? É uma opção, ou nem é opção. Se a pessoa não quer envelhecer, vai morrer. Não tem outra forma. Todos nós vamos chegar a isso. Então, nós queremos, quando idosos, ter o tratamento que nós damos às pessoas idosas hoje. Então, nós temos que dar esse exemplo neste momento. Por isso, mais uma vez, reitero ao governo do Estado, em parceria com o governo federal, com recursos das emendas parlamentares, dos nossos 11 parlamentares federais no Congresso Nacional, que possam evitar esforços no sentido de carrear verbas que visem a ter não um grande hospital, um grande elefante branco, mas uma unidade de saúde que possa atender as pessoas mais idosas naquilo que elas mais precisam. Porque além dessa questão física, tem a questão psicológica, tem a autoestima da pessoa mais velha que vai lá embaixo. A pessoa, quando envelhece, ela fica mal, quando não é bem tratada pelos familiares, ela acaba entrando em depressão, essa doença terrível que acomete muitas pessoas. Aliás, nós tivemos aqui uma tragédia no aeroporto de Campo Grande, onde um servidor público federal, que estava tratando de um câncer de próstata, pelo que vi na imprensa, na mídia, tirou a sua própria vida, se suicidou porque estava com depressão. Então, as pessoas, principalmente com mais de 60 anos, tendem a ter esse tipo de comportamento. Então, o apoio se faz muito necessário. É essa a reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado, senhor presidente.